Está publicado um edital que abre o processo seletivo para candidatos a 300 vagas para o programa de residência jurídica do Tribunal Regional do Trabalho aqui em Minas Gerais. As vagas são em Belo Horizonte e também no interior. E para falar um pouquinho desse assunto e de outros também, a gente recebe aqui no Rádio Vivo de hoje o presidente do TRT Minas Gerais, o desembargador Ricardo Moalen. Desembargador, prazer recebê-lo aqui na Itatiaia. Bom dia. Prazer é meu, Júnior. Bom dia, Fernanda. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Presidente, para a gente começar, o que é esse processo seletivo? Como é que ele vai funcionar? Para que ele serve? Sim, o processo seletivo é porque nós obedecemos aos princípios da Constituição de transparência, de impessoalidade. Então, nós contratamos uma instituição muito conceituada, no caso a FUNMARC, que apresentou as melhores condições, para fazer a seleção, que será através de provas discursivas e objetivas. Uma prova objetiva. Pois é, a pessoa que passar, o profissional que passar, vai ajudar de qual forma ali dentro do tribunal? O profissional que passar, ele vai se inserir num programa de ensino. O ensino, na Constituição nossa, está regulado no artigo 205, ele tem uma interpretação abrangente, de formação pessoal, existencial, ética, de conhecimentos, de inserção no mercado de trabalho. Então é um programa de ensino, basicamente isso, por meio do qual haverá um treinamento do profissional que se inserir, no caso um bacharel em Direito, que não tenha mais de 5 anos de formado, ou se tiver mais de 5 anos de formado, esteja fazendo mestrado, doutorado, especialização ou mesmo pós-doutorado. Como se fosse uma residência médica mesmo, né? A analogia é com a residência médica. Quando a gente pensa num programa como esse, eu acho que vem para a cabeça de muita gente, assim como para mim, se isso é uma novidade ou se isso já vem sendo feito pelo tribunal há mais tempo. Qual que é a ideia agora, né, se for uma novidade? É uma novidade, porque isso foi inserido, a possibilidade deste programa é uma resolução, a 439 do Conselho Nacional de Justiça, e nós imediatamente, ao tomarmos conhecimento dessa novidade, fizemos aqui a nossa instrução normativa, 77 este ano, nos tribunais do trabalho, ou mesmo nos tribunais de justiça, e eu creio que somos o que saímos na frente. Mas já existe esse programa testado e aprovado em outras instituições, inclusive com alguma discussão sobre a constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo já se manifestou em 4 oportunidades que é um programa de ensino e que não é inconstitucional, não é ilegal, que é plenamente viável, tanto que é patrocinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Presidente, eu quero sair só um pouquinho desse assunto que envolve a questão das vagas. Eu quero para um assunto prático também do dia a dia do nosso ouvinte. Eu lembro naquela reforma trabalhista que teve em 2017, não me falha a memória, na época do governo Temer, eu lembro de conversar e saber dos dados que havia caído muito o número de pessoas que estavam entrando na Justiça do Trabalho, né? Sim. Como é que está essa situação hoje? A gente sabe daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, elas voltaram a subir ou continua caindo o número de ações? Nós tivemos, a partir de 2017, com a reforma, entre aspas, reforma trabalhista, que é uma lei específica, essa reforma efetivamente impôs um ônus, porque antes não havia imposição de custos para quem perdesse a ação, e ele poderia até ser uma pessoa de posse, mas se declarasse que era pobre no sentido legal, ele não pagava nada. E o que aconteceu? Isso causou, quando veio a reforma trabalhista, uma redução de 35%, porque as pessoas começaram a pensar um pouquinho mais antes de ajuizar a ação. Por exemplo, nós já tivemos ação trabalhista em que a pessoa pedia adicional de insalubridade porque mexia com o computador e o computador continha um vírus. Quer dizer, o vírus do computador não é o vírus que transmite doença. Um absurdo, mas a pessoa chegava lá, lógico, que perdia e não tinha que pagar nada. Assim, é uma situação absurda. Exemplo absurdo. Caiu realmente. Mas agora o Supremo entendeu que essa questão é inconstitucional
e nós já estamos percebendo um aumento gradativo no número de ações. Quando a gente pensa, desembargador, nessa questão aqui do programa de vocês, quem é que... É só para Belo Horizonte essa participação? Não, é para o estado todo? Para Minas Como é que Gerais. funciona? Para Minas Gerais. É um programa de ensino. A pessoa terá que exercer um treinamento prático, acompanhado sempre. Na medicina chama preceptor, lá chamam um magistrado orientador. Terá sempre esse orientador ao seu lado. Ele terá que ter uma carga horária de ensino na nossa escola judicial. Ele será avaliado, ele terá uma média 7,5. Se ele não atingir essa média, ele sai fora do nosso padrão e não serve. E aí tem todo o aspecto, né, de formação ética, formação moral e o conhecimento do direito, a prática do direito, preparando para amanhã, se quiser, um concurso público. Só para emendar uma coisa, é uma forma também do tribunal se aproximar da população de um modo geral? Sim, é uma forma, eu diria, quase que democrática, porque nós vivemos uma dificuldade muito grande no tribunal, orçamentária. Nós não temos condições de contratar servidores no momento, porque é limitação orçamentária. O orçamento é todo fragmentado e selado. Eu não posso gastar essa verba para... outra coisa que não está previsto. Para essa modalidade de contratação, porque não é o servidor público, eu tenho a possibilidade. Então, é uma abertura e vai, pelo menos pelo contato que tivemos em algumas universidades, conversando com as pessoas, vai atender a um público que está procurando a sua inserção no mercado de trabalho. Olha, acho que é isso, né? A gente conversou aqui com o presidente do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Ricardo Moalen. A gente falou um pouquinho desse processo seletivo para 300 vagas no programa de residência jurídica aqui em Minas Gerais. Então, os ouvintes que estão aí interessados, o processo seletivo está sendo feito pela FUMARC, né? Fundação Mariana Rezende Costa. Dá uma corridinha lá no site e vocês vão conseguir todas as informações. Presidente, prazer recebê-lo e volto sempre. Eu poderia dar uma pequena informação complementar? Sim. Esse programa, é preciso deixar bem claro, ele não é incompatível com o concurso público para servidor efetivo, que nós faremos, se Deus quiser, em outubro, sem autorização de provimento. Será para cadastro de reserva a hora que o orçamento nos permitir. Mas teremos o concurso em outubro. Combinado. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Pela oportunidade. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, ótimo dia.